Sou a professora Marido Virges e estamos aqui para um novo desafio. Para nós pais, para nós profissionais, é um questionamento que a gente tem visto muito as pessoas perguntarem e indo em busca. Tem cura o autismo? O autismo realmente tem informações científicas sobre a cura do autista? Então vamos ver se realmente ele tem cura. Como vocês podem observar, os estudos apontam que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento considerado crônico e não tem cura. Então, com essa primeira afirmativa, nós já demos a resposta. Não tem cura. Porém, graças a Deus sempre tem um porém, né? Não tem cura, porém, existem tratamentos que podem ajudar a amenizar o problema, a diminuir os déficits, a ajustar essa criança, mas sempre com o apoio da família. Então, vocês estão vendo que realmente a base do desenvolvimento de uma criança autista é a família. Se existe ou não existe cura, que nós sabemos que hoje, até agora, a ciência tem mostrado uma negação em relação à cura, mas ela mostra, porém, que existem tratamentos que podem auxiliar e amenizar o problema e os déficits que essa criança se encontra. Nós sabemos que toda criança TEA, nas manifestações clínicas, variam a intensidade e planos de tratamento. O que vem a ser isso, professora? Pai, você quer saber? Então, olha bem a seguinte informação. Nós temos uma criança que faz parte do espectro e que vai de leve, e os prejuízos vão de leve a severo. Para cada criança, nós temos um plano de tratamento e que são individualizados. Nós não temos dois autistas iguais. Mas com fulano faz assim, então vou fazer igual. Não, para cada criança autista existe um plano de desenvolvimento individualizado. Por quê? Porque vai atender às suas necessidades, às suas especificidades, ao seu potencial. Então, como vocês podem observar, não existe cura, mas existe tratamento, ok? Continuando aqui. Mas e daí, professora? Existem remédios, existem tratamentos farmacológicos que curam essa criança, como nós já vimos? O autista é de curso crônico e não tem cura. Mas existem intervenções psicofarmacológicas, sim, que podem ser um complemento útil para auxiliar nas intervenções comportamentais e ambientais dessa criança. Então, toda intervenção medicamentosa não tratam do autismo em si. Como ele não tem cura, não é para tratar do autista, mas sim existem medicamentos e complementos úteis para auxiliar nos sintomas do autista. Tem dificuldade no sono? Vai atender os sintomas. Tem dificuldade na seletividade alimentar? Tem um comportamento diferente? Vai auxiliar os sintomas. E muitas vezes o pai fala assim, o meu filho está tomando um medicamento, professora, e ele vai ter cura? Não. Vai auxiliar nos sintomas. O autismo é uma das condições neuropsiquiátricas, de acordo com Salomão Schwarzman, que tem maior investimento. Ele deixa isso claro em todas as entrevistas, nos seus livros, que é uma das condições neuropsiquiátricas que tem maior investimento de pesquisa e de laboratórios. Por quê? Eles investem em alto, um verdadeiro tratamento para as crianças autistas. Mas até a presente data, nós não temos nenhum tratamento
de cura do autismo, e sim um tratamento dos sintomas do autista. Então isso deve ficar bem claro para nós pais, para que a gente não possa ser enganado por nós mesmos. O remédio é para o meu filho ser curado? Não, é para atender os sintomas alterados desta criança. Atualmente, nós temos 1/3 dos autistas que fazem uso de medicamentos, de qualquer tipo de droga, seja psicótica ou seja de vitaminas. 1/3 dos autistas. Para quê? Para tratar de todos os seus comportamentos e problemas associados ao seu desenvolvimento. Mesmo com todo o esforço da pesquisa, mesmo com todos os tratamentos desenvolvidos, como eu disse para vocês, muitas vezes auxiliam somente alguns sintomas. Então, gente, e a nossa criança Teia, ele tem problemas, como eu já disse para vocês, de interação social, ele tem problemas de comunicação, que o remédio não atende essa necessidade. O remédio vai atender aos sintomas e não ao déficit que ele tem de comunicação, de interação e, consequentemente, um comportamento alterado. Então, isso precisa ficar bem claro para nós pais, para nós profissionais que atendemos uma criança autista. Daí a gente fala, mas o remédio não está auxiliando. Ele tem que auxiliar nos sintomas. Ele auxilia nos sintomas e não na cura do autista. E agora, como decidir? O que fazer? Se nós sabemos que ele não tem cura, mas então não vou fazer mais nada. Espera aí, nós temos muito o que fazer. Nós temos como família, como profissionais, como decidir, como buscar um caminho. Qual é o caminho? Qual é a responsabilidade minha? Então vamos começar um passo a passo. Qual é o início da caminhada? O início da caminhada é a família buscando suporte, compreensão de maiores informações. E na busca de profissionais que auxiliam no atendimento desta criança. Então este é o início da caminhada. Este é o primeiro passo decisivo. É eu como família, eu no meu compromisso como família, na busca de maiores informações, na busca, como nós já vimos, de um diagnóstico precoce, na busca de profissionais que podem auxiliar a melhoria do desenvolvimento desta criança. Qual é a outra responsabilidade? Qual é o segundo passo? A responsabilidade da escola. Então, pais, nós temos que saber que a escola também ela deve ser responsável. Nós temos uma lei de diretrizes e bases 93/94 de 1996, onde ela fala sobre o atendimento educacional das crianças que têm deficiências, altas habilidades e TGD. E o TGD faz parte do transtorno do espectro autista. Então, nós sabemos que a escola, com apoio legal, ela pode e deve atender a toda criança do espectro autista. E hoje, recentemente, nós temos a Lei 10.502, de 30 de setembro de 2002, que ela tem um nome, que é uma política de educação especial, equitativa, inclusiva e aprendizado ao longo da vida. Então, como vocês podem observar, se nós pensarmos no apoio legal, nós temos apoio legal para que a escola saiba como atender o nosso filho. Eu, como família, vou buscar conhecimento, eu, como família, vou buscar profissionais da área da saúde, da área terapêutica para atender meu filho, mas a escola tem a sua responsabilidade do atendimento educacional para a melhoria do desenvolvimento dessa criança. Você viu, pai, como é importante eu ter conhecimento e saber qual é o caminho que eu devo trilhar, eu como família, eu como escola. Eu sei que lá na escola eu posso procurar um atendimento educacional
e vai ser atendido o meu filho dentro do transtorno do espectro autista? E a comunidade? Então, nós temos família, nós temos escola e a comunidade. Será que a comunidade sabe como transitar dentro do espectro autista, que vai de leve a severo? Ela sabe como transitar nas alterações de comportamento do meu filho? A comunidade precisa de maiores informações. E quem vai levar essas informações? Quem vai levar essas informações é a família e a escola. Mas a comunidade precisa de ter compreensão, respeito e paciência. Compreensão sobre o espectro, respeito sobre a criança, e só pode respeitar quem eu conheço. Então, todas as informações devem vir de 2 lugares, família e escola. Então, a comunidade agradece a participação dos pais. Nós sabemos que muitos pais informam a comunidade. Eu vejo alguns pais que de determinados lugares dentro do nosso país que levam informações para onde se faz necessário, em shoppings, nos postos de gasolina, nos contextos de clube. São informações que a família tem levado para atender, para compreender por que seu filho se mostra diferente. Ele é diferente, mas ele deve ser aceito pela comunidade com respeito, paciência e compreensão. Então, olha a nossa responsabilidade. Então, agora, diante de um diagnóstico que nós sabemos que é fundamental, diante da identidade que nós sabemos que é fundamental, sabemos que não tem cura, mas quem é que percebe esta criança? Quem é que vai perceber esta criança que é diferente? Às vezes eu vejo vó falar assim para mim, ligar e me dizer assim para mim, mas ele é diferente, eu não sei o que é. Então eu pergunto, como é o sono dele? Como que são as relações dele com a comida, com os ambientes, com os cheiros, com os olfatos, com a audição, com a intensidade dos sons? Como é o comportamento dele diante de tudo isso? Então, quem é que tem que perceber os primeiros sintomas? Somos nós, família. Então, em busca de um tratamento, em busca de um diagnóstico, em busca da identidade, quem é que tem que perceber primeiro essa criança? Somos nós, família. Somos nós que temos que ver. É um comportamento diferente, mas o que é diferente? É funcional o comportamento dele? Ele chega num lugar, ele sabe cumprimentar, ele sabe como sentar num lugar, ele sabe como transitar nos diversos ambientes? Então sou eu que tenho que perceber o desenvolvimento do meu filho, do meu neto e do meu paciente. Em 25 de março de 2020, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos começou a perceber, através de uma pesquisa, fazendo análise de crianças dentro das escolas, no contexto de clubes, no contexto da sociedade, no interior das escolas, começaram a perceber que a prevalência do autista aumentou nos Estados Unidos. E em 2020, recentemente, em março de 2020, eles já falam de 1 para 59. No Brasil, vocês sabem que as nossas informações de Becker e Riesgo, eles falam de 1 para 44. Mas o Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos já estão falando de 1 para 59. E por que eu tenho que saber dessa prevalência? Eu tenho que saber para saber que as crianças autistas não é que estão aumentando, pois hoje a forma de diagnóstico, a forma de identificação dessa criança tem sido muito mais significativa, tem sido muito mais pontual, os pais têm buscado maiores informações e o diagnóstico tem aumentado. E agora? Quem é que avalia a nossa criança? É um professor? Sou eu, professora?
Sou eu, terapeuta, quem avalia? É da área médica, é um neurologista e um psiquiatra. Mas só ele. Mas ele precisa de todos os profissionais, de todos os professores, da família, que tenham uma sensibilidade de olhar. Qual é o seu olhar? É o olhar só para o defeito das crianças ou para o potencial dessa criança? Logicamente, eu vou ver que ele tem um déficit no seu desenvolvimento, mas eu tenho que olhar as suas possibilidades, do que ele é capaz de realizar. Quais são os pontos fortes dessa criança? Então, nós precisamos de uma sensibilização do olhar. Quantas vezes eu já vi profissional conversar com o pai, mas seu filho não sabe fazer nada. Se ele não sabe fazer nada, então ele já morreu, não é assim mesmo? Parece desafiador, parece até, professora, que é isso? Mas se ele não sabe fazer nada, é porque ele não sabe transitar sobre os diversos conhecimentos. Mas nossa criança autista sabe, mas ela tem uma diferença na interação, na comunicação e comportamentos. Quem é que dá esse diagnóstico? Um neurologista e um psiquiatra. Mas ele precisa das áreas terapêuticas. Ele precisa de uma anamnese desses terapeutas. Ele precisa de pistas desta família. Ele precisa de pistas educacionais. Então, é nós que temos que fazer um relatório mostrando o potencial dessa criança, mostrando o desenvolvimento dessa criança, mostrando os déficits que essa criança tem nas áreas que são comprometidas para que se possa fazer um diagnóstico. Mas o pai pergunta para mim, mas professora, precisa de tudo isso, mas só o médico já fecha um diagnóstico? Nós não temos ainda ferramentas de laboratório, de imagem, que possa comprovar uma criança autista. São os exames clínicos por neurologistas e psiquiatras. O que significa essa sensibilização de olhar, professores? Significa quando você pergunta para um profissional e diz assim, mas o que fazer diante dessa inconstância do meu filho, desse comportamento alterado do meu filho? O que fazer? Então nós vamos dizer, daí eu vou dizer para o seu filho assim, vou dizer para você, pai, dizer assim, não tem o que fazer, como dizem muitos profissionais. Não, nós temos o que fazer. Essa sensibilização, teu filho tem potencial, teu filho sabe, ele tem foco, mas ele não tem um olhar. Ele tem uma comunicação, mas nós temos que descobrir aonde são os detalhes dessa comunicação. Ele tem dificuldade de interagir com determinados ambientes, mas ele se adequa em determinado ambiente. Sou eu que vou ter essa sensibilidade de olhar para ver que os pontos positivos são maiores do que o negativo. Porque se eu dizer só o que ele não sabe fazer, vai dar uma lista imensa. Mas eu tenho que pontuar o que ele não sabe, mas principalmente o que ele é capaz de realizar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o TEA não é um problema social, mas sim um desafio para todos. Para nós como família, para nós como escola, para nós como profissionais da área terapêutica e principalmente para a área médica. Porque cada dia nós descobrimos um autista diferente, mas que tem um potencial imenso. Vou falar um pouquinho só um detalhe sobre meu neto. Ele esteve nos últimos feriados na minha casa e ele disse assim para mim, eu dei um senhor batata para ele. Numa das nossas gravações, eu vou mostrar quem é esse senhor batata e a utilidade desse senhor batata, que ele faz parte do Toy Store. Então esse senhor batata, ele gostou muito desse senhor batata e ele disse assim para mim, vovó, eu vou montar outra história para o senhor batata. Olha bem a criatividade dele.
a linguagem dele, montar outra história para o Senhor Batata. O que significa isso? Um potencial. Ele não se atém, por exemplo, na funcionalidade da organização dele. Ele muitas vezes não sabe se vestir, mas ele não sabe, às vezes, utilizar um banheiro de forma adequada. Mas olha o potencial. Nós vamos auxiliar ele nessa funcionalidade, mas vamos ver esse potencial. No que ele é capaz de fazer. Nós temos que ver, então, essa sensibilidade de olhar. É para olhar no que ele é capaz. Por quê? O autista não é um problema social, mas ele é um desafio para todos. É um desafio para a área médica, para a área de profissionais terapêuticos, para a escola e para nós, família. Então, somos nós que juntos vamos auxiliar. Nós temos muito a aprender sobre a criança autista. Eu não sei nada ainda sobre ele. Nós temos muito a aprender com a pessoa autista. Com a pessoa autista. Olha o problema, o problema que ele tem de alteração de comportamento, mas olha a memória que ele tem. Eu falo, ele tem uma memória de gigante, porque ele guarda determinadas coisas que muitas vezes nós não temos essa capacidade. E daí? Vocês viram que nos Estados Unidos nós temos já 1 por 54, no Brasil 1 para 44, mas existe epidemia de autismo, professora? Não. Cada vez mais, os especialistas, os pesquisadores, chegaram à conclusão que não existe epidemia de autismo. O que existe é uma epidemia de desinformação, uma epidemia de medo. Essa é a pior pandemia. A pior pandemia do medo e da desinformação. O medo nos afasta daquilo que é real. A desinformação nos afasta do caminho necessário para caminhar com a criança autista. Mas, principalmente, o medo nos congela. Congelando, nós não sabemos como agir. Alguém diante do medo sabe como agir? Alguém diante do medo vai atrás de informação? Não. E hoje nós temos médicos, profissionais, cada vez mais acreditando na pessoa autista. Mas, principalmente, acreditando na educação precoce. Quanto mais precocemente o seu filho for diagnosticado, quanto mais precocemente essa criança for atendida, melhor será o desenvolvimento dela. Salomão Schwarzman, numa das suas entrevistas, ele disse assim que quando, há 5, 6 anos atrás, ele recebia no seu consultório uma criança autista e chegava com as características autistas, um comportamento alterado, dificuldade de comunicação, dificuldade de interação, e ele dizia, olha, seu filho tem algumas características autistas, mas volta quando ele estiver 5 anos, que daí eu posso fechar um diagnóstico. Olha bem, um médico com toda a sua competência, mas essa era a informação de 5 anos atrás. Volta. Se ele não melhorou, nós vamos buscar recurso. Hoje não. Ela apresenta, ela tem algumas características. Vamos atender essa criança. Vamos atender, vamos trabalhar com o desenvolvimento, vamos trabalhar com a estimulação precoce dessa criança para que ela possa melhorar o seu desenvolvimento. Essa criança tem alguma coisa a perder? Não. Eu vejo pais falarem assim para mim, mas ela tem um atraso na fala, mas é só na fala. O irmãozinho dela também era assim, o pai dela também era assim. Peraí, se ela tem um atraso na fala, que toda criança tem que falar até os 3 anos, se ela tem um atraso na fala, se ela tem uma alteração do comportamento, vamos atender essa criança. Vamos trabalhar nas áreas de fonoaudiologia, vamos trabalhar na área de terapia ocupacional com essa criança, vamos investir na psicologia dessa criança, com o psicólogo, para que ela possa melhorar o seu desenvolvimento.
Mas às vezes, ai, peraí, mas não. Mas nenhum médico fechou o diagnóstico. Vamos ver quais são os atrasos que essa criança tem, quais os déficits que essa criança tem, para que ela possa auxiliar nos déficits, porque déficits podem melhorar. Tudo bem? Então vamos continuar. Vamos conhecer um pouquinho da história. Eu só posso conhecer uma criança se eu conheço a história dessa criança. Por exemplo, fechou-se o diagnóstico. Mas o que eu conheço sobre o autismo? Eu tenho que conhecer um pouquinho da história. Nós já temos tantas informações, nós já temos informações sobre a identidade dele, nós já temos informações sobre o diagnóstico, nós já temos informações tão pontuais, mas agora eu preciso conhecer um pouquinho da história. Em 1943, Leo Kanner, um neurologista, que estudou 11 crianças no seu consultório, 8 meninos e 3 meninas, 11 crianças. E ele percebeu, por que ele começou a analisar essas crianças? Que ele começou a perceber que essas crianças tinham grandes dificuldades de se comunicar. Que essas crianças tinham grandes dificuldades de interagir. E que essas crianças tinham comportamentos alterados. Daí ele analisando essas crianças, ele chegou à seguinte conclusão, isso a história nos mostra. Kanner sinaliza a essas crianças, que ainda não se deu um nome, só falava em características autísticas, grandes inabilidades de se relacionar com pessoas e situações. Olha, essas 11 crianças têm uma inabilidade de se relacionar com pessoas e com situações. Ele já estava mostrando um caminho das crianças autistas. Então, até a década de 50, a palavra autismo ainda não se circulava no meio de profissionais de saúde. Não circulava ainda no meio acadêmico, mal figuravam na tentativa de padronizar um diagnóstico de autismo. Na primeira edição do DSM, que nós vimos que são 2 protocolos de avaliação, o DSM é um protocolo de avaliação, quando começavam a falar sobre o autismo, eles diziam que essas crianças eram esquizofrênicas. Pensem bem no que eu estou falando. Lá em 1952, quando eles viam algumas crianças com essas características, eles não falavam em autismo, mas eles diziam que eram crianças esquizofrênicas. Então, quer dizer, um transtorno psiquiátrico. Então, até hoje, vocês podem observar, por causa da dificuldade de dizer se era ou não era uma criança autista, e para mensurar a criança autista, eles falavam como esquizofrênica. Hoje nós ainda temos assim, mas seu filho então é autista, então ele é louco, não é? Ou ele é psicótico. Fujam dessas pessoas. Elas estão lá na década de 50 ainda. Elas não transitaram com conhecimento, elas não transitaram com as informações. Por quê? Porque lá no meio acadêmico e no meio da medicina, como eles não sabiam qual é o diagnóstico, mas eles mensuravam como crianças esquizofrênicas. A partir somente de 1980, então de 52 até 80, essas crianças nossas eram deixadas de serem, elas não eram tratadas como autistas, mas elas eram tratadas como crianças esquizofrênicas. Mas somente em 80, que nós vamos ver que os manuais mostram crianças autistas como transtorno global do desenvolvimento. Então, o autista hoje ele integra dentro do transtorno global do desenvolvimento. Então, hoje o DSM-5 fala que essa criança tem um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer, um transtorno que afeta todo o seu desenvolvimento e é de cunho neurológico.
E alguns médicos, algumas pesquisas mostram que eles têm 3 alterações a nível neurológico, mas eu estou mostrando que algumas pesquisas mostram, não estou dizendo e sacramentando isso, que isso ocorre devido a essas 3 alterações a nível neurológico, mas é o que a pesquisa tem mostrado até agora. Alterações a nível do corpo caloso, alterações a nível de amígdala e alterações a nível de cerebelo. Corpo caloso é responsável pela comunicação. A amígdala, ela é responsável pelas emoções, responsável pelo nosso comportamento social. E cerebelo com as alterações a nível de motricidade. Então, essas são as alterações que a pesquisa tem mostrado até hoje. Mas eles ainda não bateram o martelo para dizer isso ocorre devido a essas 3 alterações. Mas eles falam de um transtorno do neurodesenvolvimento. Essa história que caminhou até a década de 80 e que caminha até hoje, por isso que quando se fala em autista, as pessoas desinformadas, as pessoas que realmente gostam de olhar para o lado negativo de qualquer diagnóstico, elas dizem autista, uma criança psicótica. Não, isso não existe. Isso existiu na década de 50. E a partir do momento que que a ciência trouxe novas informações, esse diagnóstico foi descartado. Descartado. Ela tem alterações no comportamento, tá? Mas isso não significa que ela é uma pessoa psicótica. O DSM-5 fecha realmente a pergunta inicial nossa. Tem cura? Ela é de curso crônico, certo? E isso vai nos auxiliar de um tratamento necessário para atender essa criança. Então, o TEA não tem cura. Mas a busca de tratamento específico consigo traz a importância que quando eu busco um tratamento, eu vou atuar nos déficits que ela apresenta. Quais são os déficits que ela apresenta? Interação, todo mundo já guardou. Interação, comunicação e comportamento. Tudo isso vai fazer com que essa criança se torne melhor no seu desenvolvimento. Esses tratamentos levam a essa criança a eficácia do seu comportamento, a melhoria do seu comportamento, a melhoria das suas interações. Então, nós estamos tendo mais informações. E essas informações nos auxiliam, Pai, a dar mais, melhorar o nosso nível de ansiedade, melhorar o nosso olhar para o nosso filho, melhora principalmente os sonhos e os planos que nós temos com a criança autista. Então, para tanto, quantas informações que vocês receberam no dia de hoje, e principalmente conhecemos a história, e conhecendo a história, nós sabemos que o nosso filho, o nosso paciente, o nosso aluno, melhora quando bem atendido. Melhora na escola, melhora no seio familiar e em todos os contextos que essa criança apresentar e que este adulto autista se apresentar. Muito obrigado e até a próxima.